E muito bem, hoje, a ocasião, finalmente podemos dizer uma entrevista em pessoa e com uma pessoa. Também é engraçado, portanto, neste caso, um representante das famílias Pessoa, é o João, que aceitou o meu convite. Aqui uma boa maneira de começar esta nossa conversa com um trocadilho, aqueles trocadilhos do alho, e dou-te as boas-vindas, agradecendo a tua simpatia. No fundo é por aí que vamos começar, porque de uma forma simpática, depois de tanta existência minha e o tempo todo a meter-me contigo e a arranjar a maneira de pressionar, eis que finalmente conseguimos acertar as nossas agendas para falarmos, e por isso, João, só tenho que te agradecer esta oportunidade. Ora bem, o que te traz aqui é falarmos um bocadinho, naturalmente, da pouca ou muita, daquela que foi a tua experiência na Rádio Jovem, mas eu, como sabes, e não sei se tens acompanhado as minhas últimas conversas, arranjo sempre maneira de ser esse assunto no final da nossa conversa. Isto porque prefiro saber aquilo que as pessoas estão a fazer agora, para, no fundo, fazer também um enquadramento para todos os efeitos daquilo que era a tua ligação à rádio. E por isso, João, depois já, para me poder calar, que tu só me estás a ouvir, eu queria que tu apresentasses, João, aquilo que fazes agora ligado ao Kizomba, que eu deixo-te muito curioso. Eu não quis saber pormenores em off, vou preferir que tu me contes, e então o primeiro desafio é mesmo esse. Explica-me, João, o que é que tu estás a fazer agora ligado ao Super Kizomba? Será? Eu, há assim um super e eu sei que há aqui Kizomba misturado. Bem-vindo, João, força! Eu, para começar, começo por agradecer a oportunidade, Gonçalo, de embarcarmos nesta entrevista na tua viatura a 16 válvulas, turbo comprimida, e agradeço também a tua simpatia. O facto de teres insistido para que a entrevista efetivamente acontecesse, nem sempre é fácil conciliar a disponibilidade de um e de outro. Claro. Eu, neste momento, estou ligado e fui e sou o principal responsável pelo projeto Super Kizomba, que é um projeto multiplataforma, cujo objetivo é essencialmente a divulgação da Kizomba e de alguns géneros musicais similares associados ou que se associam com frequência à Kizomba, isto a uma escala global. Fundei o primeiro projeto na área em 2011. 9 anos. Com uma outra designação. Depois acabei por me separar desse projeto inicial e criei um segundo que é o Super Kizomba. É um projeto multiplataforma porque desenvolve-se quer na web, onde temos um Facebook com perto de 80 mil seguidores, 75, 80 mil seguidores. Temos a maior SoundCloud do mundo dedicada ao género musical, com mais de perto de 17 mil seguidores. Temos um meu canal nessa plataforma que está constantemente no top 10, e falamos milhões de canais, está constantemente no top 10 desde que foi criado há mais de 5 anos atrás. Temos também um Twitter, um Instagram, essas plataformas um pouco menos exploradas, também um site, superkizomba.com, e desenvolvemos depois, em termos de terreno, eventos designados como noites Super Kizomba, que decorriam até ter chegado a Covid, que a todos nos afeta, mas a uns sempre mais do que a outros, em espaços de animação noturna, pelo Algarve e pelo Alentejo, e não só, um pouco por todo o país, inclusivamente no estrangeiro, onde já tivemos a oportunidade de nos deslocarmos alguma vez. Essencialmente divulgamos o género musical, mas divulgamos também, acho que é assim, que é muito importante. Temos também um canal YouTube, que é o canal YouTube que mais videoclipes de Kizomba tem em todo o mundo. É, nesse sentido, o maior do mundo. Ok. João, e deixa-me só, porque estou aqui curiosíssimo, tenho muitas perguntas para te fazer relacionado com isso. Eu perguntava-te para já, porquê Kizomba? E porquê não Chá-Chá-Chá? Porquê não, sei lá, outra coisa qualquer musicalmente? E o Kizomba? Kizomba aparece na tua vida? És tu que vais à procura do Kizomba? Influências familiares? Explica-me lá primeiro que tudo como é que acontece o Kizomba. Eu nunca tive qualquer ligação à Kizomba até 2009, na altura em que aceitei uma proposta de trabalho num disco bar aqui no Algarve, que tinha uma noite dedicada à Kizomba, que era a noite de domingo. Okay. Eu sou de Franco, eu desconhecia, ou muito pouco conhecia sobre o género musical, conhecia os Irmãos Verdades, mais uma coisinha ou outra. Bem, se eu conhecesse meia dúzia de Kizombas, estaria a pegar por E neste momento és fã,
completamente incondicional de Kizomba, conheces os truques todos, sabes que todos os principais artistas do Kizomba são teus, quase que ia dizer braços direitos, isto é, tu conheces essa gente toda, nesta altura. Sim. Já desenvolvi uma série de eventos com a participação de nomes, dos maiores nomes, de alguns dos maiores nomes na área da Kizomba, como por exemplo o Anselmo Ralph, como o Mica Menos, Falaste no Anselmo Ralph, foi isso? Anselmo Ralph, ok. O Anselmo Ralph, okay. Portanto, tivemos um evento com o Anselmo Ralph, inclusivamente em 2010, 2012, 2011, 2012, tive a oportunidade de entrevistar o Anselmo Ralph, e mantemos uma relação ótima com tudo o que é cantor, produtor, agente na área da Kizomba. E quais são os países mais produtores de talento para Kizomba? Cabo Verde, sei lá. Eles são essencialmente dois, Cabo Verde e Angola, pela ordem okay. Inclusive há uma grande disputa entre os dois países relativamente a quem terá criado o Kizomba. É um pouco uma história da roda. Os cabo-verdianos puxam a brasa à sua sardinha, os angolanos à sua também. De qualquer das formas, o que importa aqui salientar é a riqueza musical de qualquer uma das nações, que fica bem batente, por exemplo, na Kizomba, mas uma infinidade de géneros próprios de cada Estado. Quer de Angola. Esqueci-me também de referir, em relação ao projeto da Kizomba, que há 5 anos e meio desenvolvemos um programa diário que passa, portanto, de segunda a segunda-feira em cerca de 30 estações, a maior parte das quais em FM, de norte a sul de Portugal, mas também em Cabo Verde, também no arquipélago dos Açores e em muitas estações online que ajudam a divulgar. Então, e para eu perceber, tu estarás neste momento encarregue de criar, vamos lá, matéria, vamos chamar-lhe assim, mas crias os conteúdos que depois são distribuídos por uma rede de vossos contactos, ou porque eles entram em contacto convosco, ou és tu que entras em contacto com eles e fazes chegar as maquetes, vamos dizer assim, que não é, hoje em dia será de outros tipos de plataformas, como por exemplo a MP3, imagino eu, mas portanto tu fazes a produção, juntas e fazes um programa que por sua vez é distribuído. É assim? Ou estou Precisamente, é rigorosamente isso. É disso que se trata, Gonçalo. Muito bem. E tens estúdio em casa? É onde estou neste momento. E é um estúdio, portanto, tu próprio fazes as misturas, mandam-te uma peça de Angola, outra de Cabo Verde, mais ou menos assim, e tu misturas e fazes um programa. É um estúdio onde para além de produzir o programa, faço trabalhos na área da composição de vídeo, também do design gráfico, quer para o projeto, quer para o projeto Super Kizomba, quer para o outro projeto que tenho na área da publicidade e das redes sociais, etc., e do vídeo, que é o projeto Montra Mágica, que, enfim, também vítima desta Covid, tem andado a mexer menos do que aquilo que se supunha, infelizmente. Muito bem. João, e daquilo que eu percebo, há aqui uma origem, há aqui um plano que acontece na sequência de algo que fizeste anteriormente, e é aqui que eu aproveito e faço já a ponte. Rádio Jovem criou-te as bases para aquilo que tu fazes atualmente? Ou tinhas alguma coisa antes da Rádio Jovem, por exemplo, e aqui a Rádio Jovem acaba por ser uma sequência? Vamos fazer aqui a ponte já para isso. Sim, portanto, basicamente o que aconteceu foi o seguinte. Eu, no âmbito da minha formação em jornalismo, da minha área de jornalismo na secundária, tive a oportunidade porque o meu professor era um daqueles professores absolutamente extraordinários, que dava muita liberdade e muita possibilidade aos alunos dele, valorizando o ensino, a qualidade do ensino que ele praticava e valorizando, obviamente, cada um de nós. Tive a oportunidade de estagiar na RDP, Rádio Algarve, em 1985. 85, ok. Isso não estou a ver. E na sequência, portanto, na sequência disso, tive a oportunidade de lá continuar. No entanto, tive uma proposta, na altura, as rádios locais, vulgo rádios piratas na altura, não é?
estavam a surgir um pouco por todo lado, e o mesmo sucedeu na minha terra natal, em Faro. Eu tive, então, um convite para fazer parte da equipa que iria lançar o Rádio Clube do Sul, isto já em 1986. Porque o Rádio Clube do Sul me dava um maior direito de antena, e eu achei que isso era importante para o meu desenvolvimento no plano radiofónico. Eu decidi aceitar o desafio e para lá fui. Seguiram-se, aqui no Algarve, mais duas estações de rádio local na altura, isto antes de ter entrado para a universidade em Évora, ok. no final de 1988. E o bichinho da rádio ficou, não é? Na altura, eu ouvia muitas rádios locais, hoje continuo a ouvir rádio, ouço mais rádio de televisão. Chamou-me a atenção, porque eu ouvia com frequência, a Rádio Jovem de Évora. Eu lembro-me que, na altura, para além da Rádio Jovem, em termos locais, havia também ajuda-me a Rádio Viana. Certo. A Rádio Meridional, não sei se já Isso. Bem? Mudou de nome, neste momento, Rádio e Telefonia, sim. Ok. São as três rádios que existem neste momento. Sim, eu dentro do espírito daquilo que era a minha experiência, já com algum monte em termos de rádio, entendi que se calhar a rádio jovem era aquela que mais se adequava à minha personalidade. Mas já numa ideia de ir participar em algumas das rádios que tu ouvias. Portanto, tentares ir apresentar algum projeto e apresentar a possibilidade de fazeres alguma coisa nessas 3 rádios, sendo escolhida a Rádio Jovem. É isso que eu estou a depender para as tuas palavras, João. Exatamente. Nesse sentido, desloquei-me até ao Pátio do Salema, à Rádio Jovem, e fui recebido por uma menina, ou seja, uma senhora na altura, e hoje ainda, não é? Pensei que agora era menina, entretanto. Sim, mas continua. A Sara Martins. Não é? Muito bem. E eu entrei assim, paraquedas do nada. Mas explica-me, desculpa-me, João, só perguntar, não sabias ao que ias? Isto é, chegas ali, eu sei que a rádio, a sede é ali no Largo do Salema, vamos à procura, ao Pátio do Salema, e então vamos à procura, bateste à porta, olha, preciso falar com alguém, é isso? Ou disseram-te, não, para aquilo que tu vais pretender fazer, entras lá, dizes que vais da minha parte e falas com a Sara. Como é que acontece isso? Eu não conheci ninguém. Portanto, ok. Nem Saragossa, nem nada. Nem o José Saragossa. O José Saragossa, portanto, fazia parte da Rádio Jovem na altura. Mas não o conhecias, não é por causa dele que tu estás na rádio? Ser meu colega de curso, mas não conhecia. Pronto, tudo bem, vá lá, desta vez correu bem, continua. Eu não conheci efetivamente ninguém, portanto, e foi assim uma iniciativa deslocada, ou talvez não. E a Sara perguntou-me ao que é que eu ia, ao que é que eu ia, e eu disse-lhe, bem, o que se passa é isto, eu sou estudante universitário aqui em Évora, tenho alguma experiência em termos de rádio, tenho, portanto, aqui na Rádio Versão Portuguesa, na Rádio Algarve, no Núcleo Regional Versão Portuguesa na altura, nesta estação de rádio local, naquela. Bem, ela olhou para mim assim com um ar de não sei bem o que é que eu dizer. Mas, efetivamente, deu uma oportunidade e acabou por ser uma surpresa agradável, quer para ela, quer para o restante pessoal da Rádio Jovem e para mim também, pelo ambiente que lá encontrei, pela dinâmica, pela enorme aceitação que a estação na altura tinha e gerou-se ali, que já estava criada, né? Acabei por me ligar a uma família de rádio. Foi uma experiência altamente positiva. E o que é que fizeste de início? Noites, dia, tarde? Não, era tarde. Portanto, o que eu fazia essencialmente era final de tarde. Eu, se não estou em erro, tinha um programa de 1 hora diária, calculo entre as 18 e as 19, ou entre as 19 e as 20, não consigo precisar muito bem, já correram algum. E com o estilo musical, já percebi que Kizomba não, que isso aparece mais tarde na tua vida, mas sim, essencialmente com o quê? Com muita informação que a equipa te fazia chegar, a música essencial e aqueles comentários de final de dia, acompanhando as notícias que se viam na televisão, ou como é que era? Era que tipo de programa? Portanto, o programa assentava essencialmente, e era aquilo que se enquadrava mais, aquilo que fazia mais falta, se me recordo, na grelha da Rádio Jovem na altura, era ter um programa que em termos musicais, de final de tarde, mas abordando exclusivamente
portanto, a questão musical, apresentasse uma alternativa em relação àquilo que era a linha geral, a linha mainstream da Rádio Jovem. Levaste os teus discos? Eram os teus discos que levavas ou... Sim, eu levei muitos discos meus, vinil, na altura. Aliás, estava na altura a surgir a tecnologia do CD e, nesse sentido, a Rádio Jovem foi pioneira. Confesso que o primeiro leitor de CD com que trabalhei foi na Rádio Jovem, mas na generalidade trabalhávamos com vinil. Havia algum vinil na estação, alguns CDs, mas para dar o som que sentia ao programa, dava também um material. E a nível de outras pessoas com quem te cruzavas na rádio, dava para perceber também, embora com outro tipo de experiências diferentes, porque a rádio, ao contrário do teu caso, na maior parte dos casos de nós, foi uma escola, tu já vinhas com a escola feita. Pergunto-te, em relação àquilo que encontraste nos teus colegas de rádio, o que é que destacavas mais, o que é que levas para a vida? Bem, eu para além daquilo que já disse, o facto de ser uma equipa muito coesa, no fundo acabava por se tratar de uma família. Esse é o aspecto que eu mais destaco. Tanto que assim é que ainda hoje estamos aqui a falar sobre esses momentos. Mas destaco também o facto de, no que diz respeito à questão da rádio, a questão mais técnica propriamente dita, da estação estar, portanto, bastante bem servida em termos de e houve ali alguns que fizeram a diferença na altura e que saíram. Fala-me de nomes que tenham ficado na memória, João. Por exemplo, o meu amigo Nuno Valadas, o Rui Pasadinhas, por exemplo, entre outros que me ocorrem agora, Claro. Esses que me eram efetivamente mais próximos. Eram amigos, aliás, como eu, não é por acaso que a estação se chamava Rádio Jovem, não é? Absolutamente. E realmente o conjunto era muito homogéneo e conseguia produzir um conteúdo global muito positivo e com grande aceitação por parte de várias faixas etárias e sociais dentro da cidade de Évora e não só. Eu atrevo-me a dizer que, eventualmente, naquela altura, portanto, final dos anos 80 e início dos anos 90, a Rádio Jovem seria provavelmente a estação de referência no que diz respeito ao Alto Alentejo, se não ao conjunto de todo o Alentejo. João, e no caso concreto, só fizeste esse tipo de programa? Tiveste ocasião para mais experiência enquanto durou o teu curso? Foram o quê? 4 anos? Curso de quê? De Sociologia? Alguma coisa assim? Foram 5, mas ele acabou por se prolongar durante 7, porque eu tive, entretanto, um serviço militar obrigatório do meio, tive um acidente de automóvel, todo esse conjunto de situações, a vida foi-se alterando um pouco. Pelo meio que levou a que se prolongasse um pouco mais. Aliás, na altura, a licenciatura era composta por 5 anos. Okay. Tive outras experiências em termos de programas na Rádio Jovem, a maior parte dos quais depois já ligados a uma lógica mais mainstream. Eu explico também porque já na altura, e até hoje continua a ser assim, a minha grande experiência profissional tem sido na área da música. Enquanto disc jockey, tinha, portanto, na altura, um acesso privilegiado à música, porque conseguia, em função das casas onde trabalhava, me disponibilizassem, nomeadamente os discos, que era uma matéria muito cara na altura, não é? Além de ser difícil transportar pelo peso, e normalmente as discotecas trabalham essencialmente com música mainstream. Daí depois ter intervido, que era também um sentir mais à vontade nessa área, Mas eram que tipo de programas? À noite? Final do dia? Não, já me falaste naquilo? Sempre à tarde. À tarde, sempre à tarde. Só. A tua experiência, que de memória é só essa? Sim, eu francamente não me recordo, eu de manhã não fiz de certeza. E à noite? Nem o Pasadinhas te convidava programas à noite ou qualquer coisa que eram sempre característicos do final do dia, fins de semana com o Rui Denner ou qualquer coisa parecida, não? Os fins de semana, normalmente vinha para... Vinhas a casa? Até porque trabalhava ao fim de semana. Não é? É? Pois. A passar música, claro. Exatamente. Portanto, ao fim de semana nunca tive qualquer intervenção, mas se não se nos erra em termos de programas noturnos, ainda dei um pezinho. Agora não me recordo. Claro. Ninguém nem João,
Como é que era Évora? Soube-te receber bem nesse final de 80s, início dos 90? Levas boas recordações aqui da nossa cidade-museu? Sim, Évora surpreendeu-me. Eu em Faro, eu nunca tinha visitado Évora sequer, mas tinha um ou dois amigos que volta e meia, que nem sequer eram alentejanos, não era Algarvio, o outro do Porto, que volta e meia tiravam para Évora. E eu perguntei, tinha uma ideia, portanto, da monumentalidade de Évora, ou melhor, do Templo de Diana, basicamente. Não é? E eles diziam que Évora era efetivamente uma cidade muito bonita. Património Mundial da Unesco desde 1986. Uhum. E eu, portanto, a minha primeira opção, na altura que me candidatei à universidade, era para o ISCTE, em Lisboa. E eu não consegui entrar no ISCTE, no desempate com uma candidata de Macau, que tinha prioridade. E então restou-me Évora. Isto desta forma parece prémio de consolação. Acabou por não ser. Era a segunda na grelha, será Era, isso? sim, exatamente. Fui de comboio. Ainda me lembro como se fosse hoje a primeira vez em que cheguei a Évora. E cheguei à estação. Com a mudança na Casa Branca, aquelas coisas todas Sim, habituais. exatamente, mudança na Casa Branca. E quando cheguei à estação, saí, achei a coisa pobre, para aquilo que esperava, em termos de mentalidade. Escura e tudo, porque aquilo é afastado. E chovia nesse dia. Eu cheguei eu entrei na segunda época, eu cheguei no final de novembro, exatamente mesmo no final de novembro. E pronto, comecei a andar, entretanto tive um companheiro de viagem com quem entrei amizade no comboio, as viagens já eram muito compridas. Ele seguia para Elvas e ia apanhar o expresso da rodoviária. E eu, fomos andando, fomos falando, e ele dizia-me, sim, Évora é uma cidade muito bonita, mas eu não via nada ali de especial. Bonito, claro. Nada que me atraísse a atenção. Atravessei o Rossio e então finalmente entrei dentro de Évora. E foi uma surpresa atrás de outra. É uma cidade... E já vinhas com alojamento marcado? Vieste à procura de quarto? Porque essa é uma das grandes aventuras, é vir à procura. Hoje em dia não, hoje em dia bates em qualquer porta, há um AL. Agora, naquele tempo... Eu fui à procura de tudo. Ok. Caí literalmente de paraquedas. Eu nem sequer sabia onde ficava a universidade. Tive uma dificuldade em encontrá-la, porque inclusivamente de alguns habitantes de Évora, a quem eu perguntei onde é que ficava a universidade, uns indicavam para a Mitra, outros sabiam, e eu fiquei ali perdido até ter descoberto, eu até acho que descoberto uma conterrânea minha, que estava a estudar isto. Então me indicou e me deu uma grande ajuda no E o quarto arranjaste lá perto do Colégio Espírito Santo? Ou... Não, foi na Rua do Raimundo, no número 104. 104? Mas era um quarto simpático. Tive sorte nesse sentido, até porque eu consegui encontrar na mesma noite. Pois, se não tinhas que dormir, havia plano B ou não? Só por curiosidade e para não tomar muito mais do teu tempo, mas havia plano B, se não encontrasses esse quarto, dormias na rua? A malta nova, não pensa? Não havia plano B. Ok. Fica tudo respondido. Depois saberia como é que organizaria a situação. Mas estava frio, era frio no novembro, e foi uma das coisas... És português, desenrasca-se bem em qualquer canto, um português faz sempre a festa. Muito bem. João, avançando no tempo, perguntava-te aqui ainda, no caso das experiências da rádio, há algum episódio que te tenha acontecido que caracteriza os tempos de fazer rádio com vinil no final dos anos 80 e inícios dos 90? Alguma história que tenha ficado naquela memória que tu te vais lembrar sempre da tua família RJ? Bem, é assim, eu tenho, portanto, um conjunto de situações, sou diferente, não me ocorre agora aqui nenhuma que eu entenda que vale a pena destacar. Que vale a pena destacar ou que se destaque das outras, nesse sentido. Mas, efetivamente, portanto, a forma como fui recebido pela Sara quando cheguei à Rádio Jovem, nesse dia, essa história, e como sempre, tive episódios de grande confraternização com toda a gente na Rádio Mas Jovem. aquelas da parte técnica que falha, acontece ali qualquer coisa, não houve assim nenhuma daquelas mesmo.
ou ter o microfone aberto e estarem ali coisas para o ar, como acontece com qualquer um, menos a uma menina da nossa rádio, só houve uma que nunca teve problemas nenhuns, e depois é só realmente ver as outras entrevistas, só uma colega nossa é que nunca teve nada para contar desses episódios, mas do teu caso ficas a ser a segunda pessoa, será isso? Não, mas aconteceram de coisas, obviamente, não é? Tenha acontecido, eu não, francamente, não me recordo. Não me recordo de nenhuma assim particularmente engraçada. Não. Tu não recebias chamadas, não punhas chamadas no ar, discos pedidos ou alguma coisa assim, João? Chamadas no ar, não. Aliás, falar em chamadas, talvez por aí lá cheguemos. Eu no programa, no primeiro programa que tive na Rádio Jovem, houve uma vez que passei a grande Vila Morena. E nessa situação... Sem ser no 25 de Abril, é isso? Sim. Numa ocasião só, lembraste de passar, Zeca Afonso e tal, vamos para a frente. Inseria-se ali um espírito do programa, que o programa depois também tinha uma série de intervenções minhas, e lembro-me de ter, efetivamente, e agora é engraçado por isto, ter recebido uma chamada de um senhor que me chorou ofendidíssimo com o tema. Bom, são opiniões, há que respeitar, não é propriamente uma história engraçada, mas até tem a sua particularidade. Mas não chegou a ir para o ar, é uma chamada daquelas que tu recebes, não chegas a meter no ar, ouviste só e pronto, muito bem, obrigado e adeus, até à próxima. Exatamente, digamos que offline, nada online. Claro. Muito bem. Muito bem, João. Então, para a parte final desta nossa conversa, perguntava-te em relação a planos de futuro. Tu tens ideia de querer fazer para o resto da tua vida, até aos teus 120 anos, só Kizomba? Ou há por aí alguma coisa a espreitar, algum projeto que possa envolver outros ritmos, envolver outro estilo musical, ou mesmo até alguma experiência de rádio em direto, em vez de ser gravar estes teus conteúdos? É assim, todas as possibilidades estão abertas, a Deus pertence, não é? Neste caso, eu, independentemente da importância que este projeto tem na minha vida, tem vindo a ter, a área musical tem vindo a ter praticamente há 10 anos para cá, mais de 10 anos para cá, não descarto outros projetos noutros âmbitos musicais. Tenho, por exemplo, levado a cabo com bastante sucesso algumas noites dos anos 80, que voltaram a estar na moda também de há uns anos para cá, talvez pela riqueza musical da década, e qualquer outro projeto, quer na área musical, quer na área da rádio, desde que tenha efetivamente pernas para andar, seja bem estruturado, tem sempre, e terá sempre para mim todo o interesse, não é? Claro. E só por curiosidade, eu tinha há pouco pensado nesta pergunta, não te fiz, faço agora para a despedida, porque temos aqui 2 minutos. Tu também produzes telediscos? Eu não produzo telediscos, eu faço, portanto, composições de vídeo, quer a partir de fotografias, nomeadamente para clientes que tenho no âmbito imobiliário, mas faço também composições a partir de telediscos, onde componho, por exemplo, tenho um trabalho bastante recente, foi feito por uma agência artística, em que ele me enviou uma série de videoclipes dos artistas que representa, e o objetivo era reunir aquilo tudo em pouco mais ou menos um minuto e meio, para se criar um spot de vídeo e áudio, recorrendo não só ao vídeo ou ao áudio, mas também ao design gráfico e uma série de técnicas que tenho dedicado também bastante isso. No entanto, é assim, fazer um teledisco, dependendo do teledisco, mas digamos que um teledisco, entre aspas, mais comum, não é nada assim extremamente complicado. Estava a imaginar sentado nessa poltrona que tu estás aí a fazer a seleção das modelos que são dadas a conhecer, vamos dizer assim, no Kizomba, a abanarem-se e tu a vês, seguinte, não, tu não te abanas o suficiente, não, tu estás muito vestida, vai-te lá despir, qualquer coisa assim parecida. Pronto, estava a ver se passava por aí. Bem, Gonçalo. Bem visto, mas não... É o futuro, olha. Se precisares depois de um ajudante, arranja-se aí alguém depois que faça isso. Pronto, eu já não estou nessa idade, já não posso, mas há de se arranjar alguém que te ajude depois a fazer a escolha dessas passagens de modelo. Combinado? Com certeza que voluntários não faltarão. Obrigado. Muito bem.
João, olha, agradeço a oportunidade. Está terminado estes 30 minutos como agradeço a tua simpatia. Mais uma vez, como te digo, pela oportunidade de conhecermos mais uma das caras e das vozes que passou por aqui pela nossa rádio. Sempre que vieres a Évora, já sabes que podes contar aqui com uma visita e para falarmos um bocadinho e dar-te as boas-vindas nesta cidade que te soube receber bem e que vai com certeza receber sempre. E da minha parte, desejar muitas felicidades neste teu projeto Kizomba. Eu não conhecia, mas, como te digo, fiquei a conhecer um bocadinho mais graças aos teus trabalhos. Quando te dedicares a outros ritmos, pronto, é uma questão de divulgar-se e cá estaremos para apreciar e fazer também, porque não, a devida divulgação, João. Recebe um abraço. Um abraço, eu agradeço a oportunidade e um abraço para todo o pessoal da Rádio Jovem também. E até breve, Gonçalo. Muito bem, voltaremos com certeza a falar de novo. Muito bem, um abraço, João, e obrigado. Obrigado, Gonçalo.